Olá, seja bem-vindo ao canal Rancho da Matemática, desta vez para uma aula sobre multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índice. Aqui ao lado eu tenho um texto destacado que diz o seguinte: para multiplicar ou dividir radicais com o mesmo índice, basta manter o índice e efetuar a operação, ou seja, multiplicação ou divisão com os radicandos. Nesse exemplo aqui abaixo, eu trago a seguinte situação, ou seja, um exemplo de multiplicação. Eu tenho um radical da raiz de 2 e um radical da raiz de 7 sendo multiplicados. Então, basta eu escrever no mesmo radical os dois números sendo multiplicados e depois efetuar a multiplicação. Então, está aqui, raiz de 2, raiz de 7 multiplicados, dá raiz de 2 vezes 7, que multiplicado os dois dá 14. Isso é raiz quadrada. Aqui o segundo exemplo tem a raiz cúbica, de 5 vezes a raiz cúbica de 6. Então, nesse caso, basta pegar os radicandos, escrever debaixo de um único radical e multiplicá-los. Então, ficou 5 vezes 6, raiz de 30, raiz cúbica. Aqui ao lado, eu trago uma situação onde vai ser aplicada a propriedade da distribuição na multiplicação de radicais. Então, veja, eu tenho um radical fora do parêntese e tenho dois radicais dentro do parêntese. Então, esse radical que está fora, ele multiplica. Observe, raiz de 5 vezes 3 raiz de 2, deu raiz de 5 vezes 3 raiz de 2. Está aqui, ó. Aí depois, esse vezes esse, deu raiz de 5 vezes, raiz de 5 vezes raiz de 5. Observe que esse sinal aqui, ele é o da expressão. Tá aqui, ó, menos, tá? Depois que você efetua essa operação do que está fora, multiplicando os que estão dentro do parêntese, aí você vai fazer a multiplicação desses radicais. Veja, eu tenho dois blocos. Eu tenho esse aqui, ó, e depois esse aqui, estão separados aí por uma subtração. Então, se eu pegar a raiz de 5 vezes 3 raiz de 2, os radicandos, que é o 5 e o 2 aqui, são multiplicados. Então, o 3, eu só conservei ele aqui, que não tem o que fazer, porque o valor que antecede esse primeiro radical é 1. Então, 1 vezes 3 é 3, e 5 vezes 2, 10. Está aqui. Então, a primeira operação foi realizada. Sinal de menos. Agora, vamos para a segunda. A segunda tem dois radicais de raiz de 5. Então, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. Tá? Ou raiz de 25, pode ser também. Agora, nós temos a subtração de radicais. Veja, o primeiro radical, eu só conservei, menos, ou seja, 3 raiz de 10 e menos, agora, o raiz de 5 aqui, ao quadrado, foi aplicada a propriedade, cancelou o índice pelo expoente, então sobrou o quê? 5. Ou, se fosse 5 ao quadrado, que dá 25, e a raiz de 25 é igual a 5. Então, é um exemplo prático da aplicação da distributiva na multiplicação de radicais. Aqui eu trago um exemplo um pouco mais complexo, ou seja, um pouquinho maior, mas não tem nada de difícil aqui. Você vai pegar cada membro, ou seja, que está dentro desse parênteses, e vai multiplicar com o que está lá no outro. Veja, quando você multiplica raiz de 3, está aqui embaixo, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, ele está dando bem aqui, ó, raiz de 3 ao quadrado. Sinal de menos, mais menos. Aí ficou raiz de 3 vezes 5 raiz de 2, ele pegou e fez logo direto. Veja o resultado. Raiz de 3 vezes 5 raiz de 2. O 5 ele conservou, tá? Só conservou ele, porque esse aqui tem 1, que antecede esse radical. Já no outro, nós temos 5. Então, 1 vezes 5 dá 5. E por que apareceu esse 6? Esse 6 apareceu porque um é raiz de 3 e o outro é raiz de 2. Então, 2 vezes 3
6. Na segunda rodada de multiplicação, você vai multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 3, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 2 tem 2 raiz de 2. Então, o 2 vai multiplicar o 1 que tem aqui, dá 2, está aqui o 2. E o raiz de 2 vezes raiz de 3, então 2 vezes 3, raiz de 6. Pronto. Subtração agora, que é esse sinal aqui, ó. Nesse caso, eu vou pegar 2 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. Então, veja, 2 vezes 5 dá 10. Está aqui o 10, os números que antecedem o radical. A raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Então, agora é só efetuar os cálculos. Por exemplo, raiz quadrada de 3 ao quadrado cancela o índice com o expoente. Sobrou quem? O 3. Sinal de menos. Aí nós temos 5 raiz de 6. Foi só escrito aqui, ó. Depois, 2 raiz de 6. Foi só escrito também. O próximo passo, eu tenho 10, que multiplica raiz quadrada de 2 ao quadrado. Quando cancela o índice e o expoente, sobram 2. Então, 10 vezes 2 dá exatamente 20. O próximo passo é juntar aqui os que são semelhantes, né? Então, nós temos 3, está aqui o 3, e nós temos menos 20, está aqui o menos 20. E os radicais, com seus coeficientes, nós temos menos 5 raiz de 6 e mais 2 raiz de 6. Quando você junta os semelhantes, que é o 3 e o 20, 3 menos 20 vai dar menos 17. Então, esse número que antecede o radical, eu não posso efetuar nessa operação que está usando aí a subtração, porque o 5 e o 2, eles estão multiplicando os radicais. Então, nesse caso, eu tenho menos 5 mais 2. Então, menos 5 mais 2, aí eu posso efetuar a operação entre eles dois, que vai dar exatamente menos 3. E o raiz de 6, que é semelhante, os dois, né? Então, eu só conservo. Então, o resultado final dessa expressão é isso aqui. Aqui ele está mostrando, né, o mesmo resultado logo abaixo. Então, aqui é um exemplo prático da aplicação da distributiva na multiplicação de radicais. Vamos para um próximo exemplo. Continuando aqui agora, nesse caso, divisão de radicais de mesmo índice, tá? Veja como é simples a divisão, muito simples, mais simples ainda que a multiplicação. Eu tenho um radical da raiz quadrada de 40 dividido pelo radical da raiz quadrada de 5. Então, eu separo, tá aqui, ó, separadinho, tanto faz ser no primeiro exemplo, a primeira parte mostrando, ou essa segunda. Depois, unifico eles no mesmo radical, vou pegar os radicando e vou dividir 40 dividido para 5, que vai dar exatamente 8. E se você pegar a raiz de 8 e fatorar, vai dar exatamente isso aqui, ó, 2 raiz de 2. Ou seja, é só pegar o 8 e fazer aquela divisão e depois faz a eliminação usando a propriedade. Já mostrei em exemplos anteriores, né? Aqui no segundo caso, caso você queira fazer lá o 8, fica assim, ó. 8 fatora, dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, deu 2 ao cubo. Aí, quando você aplica lá dentro do radical, 2 sai, porque ele é eliminado o 2 do expoente com o índice da raiz, e aí fica 2 raiz de 2. No segundo exemplo, nós temos 96, raiz cúbica de 96, dividido pela raiz cúbica de 2. Então, está aqui, mesmo exemplo separado, unificou, onde você vai fazer a divisão, e essa divisão deu exatamente 48. Se você pega o 48 e fatora, vai dar exatamente 2 raiz cúbica de 6. Por que isso? Eu vou fazer esse segundo exemplo. Ó. 48 fatorado vai dar 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Então, o 2 tem 1, 2, 3, 4. Como a raiz é cúbica, eu vou fazer assim, ó. São 4, então vai dar 2
ao cubo vezes 2, são 4, então tem 3 mais 1, 4, vezes 3. Isso, né, vamos imaginar aqui, ó, a resolução desse caso bem aqui. Ficaria raiz cúbica, em vez de 48, você escreveria 2 ao quadrado vezes, ou seja, 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Então, elimina o índice com o expoente, esse 2 aqui ele sai, aí fica debaixo, 2 vezes 3. Portanto, conservo 2 e 2 vezes 3 dá exatamente 6. Lembrando que o índice da raiz é 3, tá? Então, observe aí o exemplo final. Aqui ele está pedindo para a gente fazer a simplificação das expressões. Então, eu vou ser mais direto aqui, ó. Veja, eu posso pegar direto aqui, ó, 40 dividido para 5. Nesse caso, vai dar exatamente 40 para 5, dá 8. A gente acabou de ver aqui qual é o resultado da raiz de 8. Então, fica 2, a raiz quadrada de 2. Tá? Então, vou botar direto o resultado. Esse exemplo aqui é uma multiplicação. Então, na multiplicação, eu posso fazer direto. Vamos para esse exemplo. Então, eu fico radical de 54 vezes 3. Quando você multiplica 54 vezes 3, dá exatamente raiz de 162. E essa raiz de 162 fatorada, né, a gente precisa fazer a fatoração. Quando você, só melhorar aqui, quando você faz a fatoração de 162, vai ficar da seguinte maneira. Por 2, vai dar exatamente 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Então, ficou 2 que multiplica 3 na quarta. Respondendo a expressão aqui, fica, fazer logo abaixo, o raiz de 162 vai ficar 2 vezes 3. Esse 4 aqui, eu vou fazer a distribuição dele. Então, vou botar 2 vezes raiz, ou seja, 3 elevado ao quadrado. Veja, o 3 eu botei duas vezes, por quê? Porque eu distribuí o expoente. Então, o próximo passo é cancelar isso aqui, ó. Então, se eu cancelo, esses dois 3 saem. E aí, eles vão ser multiplicados fora. 3 vezes 3, 9. Sobrou o que de baixo? 2. Então, resultado, raiz, ou seja, 9 raiz de 2. Isso para a expressão que a gente utilizou aqui, a multiplicação. Isso, ó, tá? Então, é isso aí, deu essa resposta aqui. Ali na parte superior, a gente tem esse caso. Veja, esse caso aqui, raiz quadrada de 486, dividido para a raiz quadrada de 3. Fazer ele aqui. Fazendo direto, fica igual. Fica raiz de 486 dividido para 3, que vai dar exatamente igual a raiz quadrada de 162. Como a gente acabou de fazer a raiz quadrada de 162, a gente já sabe o resultado. Se sabe o resultado, vamos aplicar direto. Então, é 9 raiz quadrada de 2, tá? E partindo aqui para o último exemplo de simplificação, nós temos, letra D, a raiz de 150 dividido para a raiz de 3. Então, eu coloco 150 dividido para 3, junto em um único radical, isso dá a raiz quadrada de 50. E a raiz quadrada de 50, quando você pega e faz a fatoração, desse 50, fazer aqui de lado, a gente tem 50 fatorado por 2, dá 25. Para 5, dá 5. Para 5, dá 1. Então, nós temos 2 que multiplica 5 ao quadrado. Então, fica
raiz de 2 que multiplica 5 ao quadrado. Para finalizar, a gente cancela o índice com o expoente, esse 5 sai e o 2 fica preso debaixo. Então, resposta final, nós temos 5 raiz quadrada de 2. Então, foram aí 4 exemplos para mostrar aí os detalhes, né, dessas expressões, usando tanto a multiplicação quanto a divisão. Uma sequência agora de divisão de radicais de mesmo índice. Nessa sequência, a gente tem aqui a letra A, B, C e D. Nessas letras, vamos fazer o seguinte. O que está pedindo? Dê o resultado de cada uma das divisões a seguir. Primeiro passo, vamos aqui para a letra A. Eu tenho raiz quadrada de 15 dividido para a raiz quadrada de 3. Então, isso é a mesma coisa que a raiz de 15 dividido para 3. Ou seja, estou unificando em um único radical e agora a gente faz, né, a simplificação dele. 15 para 3 dá exatamente 5. Então, finalizando aí, nós temos raiz quadrada de 5. Letra B. Na letra B, a gente tem aqui a raiz quarta de 21, raiz quarta de 21, dividido para a raiz quarta de 7. Pronto. Unifica em um único radical, 21, dividido para 7, o índice da raiz continuou o mesmo, que é 4. Aí você finaliza. Raiz quarta de quem? 21 dividido para 7 dá exatamente 3. Então, finalizou o exemplo da letra B. Vamos para a letra C. Letra C, fazer aqui. A letra C nós temos a raiz quadrada de 162 dividido para a raiz quadrada de 3. Então, é só fazer em um único radical e fazer a divisão. 162 dividido para 3. Quando você faz essa divisão, você encontra exatamente um valor. E esse valor vai ser 54. Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 54. Muito bem. Só que o 54 é necessário fazer a fatoração. Então, vamos lá. 54 fatorado para 2 dá 27. O 27 só vai dar para você fazer a fatoração, que não dá mais para dividir por 2. Né? Então, você vai dividir por 3. 27 dividido para 3 vai dar exatamente um número que a gente vai fazer a continuação dessa divisão. Dá exatamente 9. E aí 9 dividido para 3 dá 3, e 3 para 3 dá 1. Ou seja, nós temos 2 que multiplica 3 ao cubo. Então, vamos aplicar aqui agora. Então, dando continuidade, fica a raiz, em vez de ser de 54, Então, dando continuidade, a gente vai colocar, em vez de 54, o 2 que multiplica 3. Só que, como a raiz é quadrada, eu vou pegar esse expoente 3 e vou distribuir. Então, um vai ser quadrado e o outro vai ser normal. Ou seja, se eu pegar aqui, o 2 mais 1 dá 3. É a mesma coisa. Próximo passo, eu cancelo o índice com o expoente. Esse 3 do expoente que foi cancelado sai. E aqui a gente fica 2 vezes 3 debaixo do radical. Então, para finalizar, ficou 3 que multiplica a raiz 2 vezes 3, 6. Então, finalizando aqui, o resultado da expressão da letra C dá exatamente 3 raiz de 6. E vamos para a letra D. A letra D tem 240 dividido para a raiz de 6. Já botei no mesmo radical, fazendo direto. E se eu fazer a divisão de 240 por 6,
dá exatamente a raiz quadrada de 40. E se você fatorar o 40, vamos lá, fatorando o 40 por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então, nós temos 2 ao cubo vezes 5. Então, escrevo raiz quadrada. Já vou fazer a distribuição do expoente de 2 ao quadrado vezes 2. Por que eu botei duas vezes? Porque o 2 está ao cubo. Então, 2 mais 1 dá exatamente 3. E coloco aqui o 5 que estava faltando. Então, cancela o índice com o expoente. Esse 2 sai. E de baixo ficou 2 vezes 5. Concluindo, dá 2. A raiz quadrada, 2 vezes 5, dá exatamente 10. Então, aqui a gente finaliza esse quarto exemplo da divisão de radicais de mesmo índice. Dando sequência, eu trago aqui dois exemplos. Dois exemplos para chamar a atenção. São exemplos diferentes, que você precisa ter um pouco de atenção, porque geralmente eles aparecem dentro dos cálculos. Então, são exemplos que têm radicais multiplicados um dentro do outro. Então, o que fazer? Nós vamos precisar do conhecimento de introdução de um fator externo no radical, ou seja, no radicando. Então, veja como fazer esse exemplo primeiro. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de A sobre B e dentro ainda raiz quadrada de A sobre B. Então, veja, esse valor aqui, eu preciso introduzir ele no radical interno. Então, vai ficar raiz cúbica de... Aí, veja, se ele vai sair, então o outro radical já fica aqui. Quem estava no segundo radical era A sobre B. Então, vezes, ele está saindo daqui e ele vai entrar nesse outro radical, esse aqui. Próximo passo. Para ele entrar nesse radical, ele tem que entrar com um expoente igual ao índice que está aqui. Então, o índice do segundo radical é 2. Então, vai ficar A ao quadrado sobre B ao quadrado. Então, veja, o índice desse radical aqui é 2. Então, se o valor está entrando nele, vai ter que entrar igual ao índice. Aí, continuando, fica 2 radicais, São 2 radicais. O primeiro tem... Continuando, fica os 2 radicais, um tem índice 3 e o outro tem índice 2. Quando acontece essa situação, o que nós precisamos? Então, vamos lá. Nessa situação, a partir daqui, você vai ter que fazer o quê? Nós temos radical com índice 3 e radical com índice 2. Então, pode ser feito de várias formas. Eu posso escrever aqui 3 vezes 2, debaixo de um único radical. E agora a resolução do que tem dentro. Quando esses 2 radicais ficam próximos um ao outro, então nós temos uma multiplicação de radicais. Essa multiplicação de radicais, a gente pode unificar aí os índices, Ou seja, 2 vezes 3, nesse caso, a multiplicação deles. E dentro vai ficar o seguinte, é só lembrar agora das propriedades das potências de mesma base. Eu tenho um A que está elevado a 1 e um A que está elevado a 2. Então, fica A elevado ao cubo sobre o B. Aí o B, um está elevado a 1 e o outro está elevado a 2. Você somando, vai dar exatamente 3. Então, para dar sequência, o 2, o 3 e o 2 vão ser multiplicados, que vai dar 6, raiz de... Aí eu vou escrever o que já tem. Raiz de A elevado a 3 e o B elevado a 3. Veja que aqui é possível fazer uma simplificação. Como? A gente pode aplicar a segunda propriedade dos radicais, que é onde a gente procura um número que divide o índice da raiz e o expoente dos radicando.
Se a gente procurar um número, esse número é o próprio 3. Fica 6 dividido para 3 e A elevado a 3 dividido para 3. Tudo isso dividido para B elevado a 3 dividido para 3. Então, simplificando, quando eu pego aqui e faço a divisão, dá 2. 2 é a própria raiz quadrada. Aí eu vou escrever aqui o A sobre B, e o expoente do A é 3 dividido para 3, dá 1. O expoente do B é 3 dividido para 3, também dá 1. Então, a resposta final é essa aqui, raiz quadrada de A sobre B. Vamos para o segundo exemplo, que eu estou querendo chamar a atenção aqui de vocês. Esse segundo exemplo, a gente tem novamente dois radicais sendo multiplicados, um abaixo do outro, e expoentes, né, diferentes. Então, vamos lá. Como fica essa situação? Vamos novamente ter que colocar essa parte dentro de um outro radical. Então, fica raiz quadrada de raiz quadrada. Aí eu escrevo o que tem dentro do segundo radical, primeiro, vezes, aí eu vou escrever o que veio, que estava externo, para ser colocado aqui. Nesse caso, fica x elevado ao cubo dividido para y. Só que tem um detalhe. Deixa eu organizar aqui. Vou só organizar aqui, que a forma que eu escrevi não vai ficar legal para poder mostrar o que eu estou querendo. Então, veja, vou novamente escrever. Eu tenho o x elevado a 3, ele vai ser colocado aqui, só com um detalhe. Ele está entrando em um radical que tem índice 2. Portanto, isso aqui vai ser elevado a 2. Barra. Aí eu tenho agora um y que está entrando no radical que tem índice 2. Então, esse y vai ficar ao quadrado. Dando continuidade, fica. Então, agora, o que nós vamos fazer? Os índices, a gente vai fazer a multiplicação. Vou escrever para você ver, tá? São dois índices, né? Um aqui, ó, e o outro aqui, e todos eles têm um número 2. Vou escrever a primeira expressão, que é x sobre y, vezes. Eu tenho um x que está elevado a 3, que também está elevado a 2. Então, aqui é potência de potência. Então, 3 vezes 2 vai dar exatamente 6 sobre y ao quadrado. Então, é só lembrar das propriedades das potências de mesma base. Potência de potência, a gente multiplica o expoente de dentro com o expoente de fora. Multiplicando os índices, vai dar exatamente raiz quarta de... Aí eu tenho agora uma multiplicação de potência de mesma base. Então, eu vou conservar o x, 1 mais 6, 1 do primeiro e 6 do segundo, vai dar exatamente 7. Dividido para... O primeiro y tem 1, o segundo y tem 2, vai dar y ao cubo. Observe que o x está elevado a 7 e o índice da raiz vale 4. Então, eu posso fazer uma simplificação disso aqui. Como? Eu posso pegar e fazer uma distribuição, né, desse x. Veja, se eu distribuir, fica x na quarta vezes x à terceira, que é o cubo. E embaixo fica y ao cubo. Então, tudo isso para quê? Para cancelar o expoente com esse índice. Aí, o x sai, que vai multiplicar. Fazer aqui embaixo. O x sai e que vai multiplicar a raiz quarta
De quem? De x ao cubo sobre y ao cubo. E aqui a gente finaliza esse exemplo. Vocês observaram que tem algumas pausas, né? Minha cachorra aqui fazendo barulho, acredito que pegou em alguma parte, mas tudo bem. Aqui embaixo eu finalizo essa aula com a mensagem, né? Uma mente ocupada matematicamente é uma mente em constante evolução. Então, bom estudo a todos e até a próxima aula.